O Clube Atlético Monte Líbano recebeu mais de 1.700 empresários, entre outras autoridades, além dos superintendentes das 15 distritais, para a posse de Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP, biênio 2019-2021. Assumo hoje a presidência da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, ciente dos grandes desafios que irei enfrentar, para que possamos voltar a ter o protagonismo que sempre foi a marca da nossa entidade, no momento de transição que o nosso país atravessa. Seremos a voz do empreendedorismo, com apoio das 420 associações comerciais espalhadas por todo o Estado, e que representam uma força política sempre mobilizada na defesa da livre iniciativa e do desenvolvimento nacional. Senhores parlamentares, o Brasil tem pressa. Os milhões de desempregados, os desalentados, os jovens que buscam o primeiro emprego têm pressa. É preciso reduzir a incerteza que paralisa a economia. As reformas são necessárias, mas também são urgentes. A reforma da Previdência precisa ser profunda, com os parâmetros da proposta enviada pelo governo ao Congresso, pois além de seu impacto positivo sobre as contas públicas e na redução das desigualdades, representa importante sinalização do empenho em busca do equilíbrio fiscal, devolvendo a credibilidade necessária para que os investimentos externos, hoje em compasso de espera, retornem ao Brasil. Finalmente, quero agradecer ao meu líder maior, Alencar Burti, e à dona Norma, pelo carinho e entendimento com que me receberam e me deram essa oportunidade de liderar esse processo. Na abertura, discursou Jorge Teixeira Pinheiro, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Este é um dos momentos mais importantes que nós temos vivido nos últimos 40 anos, que é mudar a história do país pela democracia. E é o momento onde nós devemos pedir a todos que estão aqui reunidos: precisamos apoiar e aprovar a nova Previdência Social. Este é o momento, meus amigos. É muito importante, ministro, que o senhor saia daqui com a absoluta consciência de que os empresários do Brasil, a quem eu tenho a honra de representar, nesta entidade de mais de 215 anos, com mais de 2 milhões de empresários associados, que estamos ansiosos para que os nossos projetos, não os seus projetos, os nossos projetos do Brasil sejam aprovados. Era isso rapidamente que eu queria aqui dizer e cumprimentar o nosso presidente Cotait, para que juntos possamos mostrar ao governo do Brasil que nós não precisamos ir para a rua para fazer isso. Nós fazemos isso dentro dos nossos negócios e fazendo com que os nossos deputados federais, os nossos senadores, tenham a consciência de que o Brasil vai cobrá-los desta nova forma de fazer política no país. Muito obrigado, Cotait. Alencar Burti descreveu o momento com muita emoção. Senhores, sabe, quem é voluntário, quem faz aquilo porque ama o que faz, é o maior prêmio que vocês poderiam dar, é a presença marcante de todos, o reforço que estão dando a essa entidade para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Portanto, Alfredo, você recebe hoje os nossos parabéns de todos, o governador presente, o super-ministro presente, nosso
prefeito presente. O prefeito Bruno Covas destacou a importância da atividade econômica local. Contamos com a colaboração das associações comerciais e da FACESP para que a gente possa buscar o desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, vim trazer aqui o compromisso da Prefeitura de São Paulo de atuar ao lado de vocês a favor da desburocratização, da redução da carga tributária, da aprovação das reformas que o Brasil precisa, do apoio à micro e pequena empresa, do apoio ao empreendedorismo, enfim, as mais variadas formas de se atingir aquilo que une a todas as correntes políticas, que é o crescimento de São Paulo e, por consequente, o crescimento do Brasil. Sucesso à nova diretoria. Muito obrigado a todos. O governador João Dória defendeu a geração de emprego e a desburocratização do Estado. Energia jogada fora, vamos concentrar energia apoiando a reforma da Previdência. É nisso que o povo brasileiro pode escrever, se manifestar, usar as redes sociais, falar no rádio, na televisão, para defender a reforma da Previdência. Aí sim vale a mobilização. Assim como foi mencionado, aliás, eu queria fazer essa observação, Paulo Guedes, em relação a um tema que foi hoje objeto de uma manchete de um importante jornal que eu respeito aqui em São Paulo, que fez duas manchetes. Uma dizendo que o governo de São Paulo estava numa linha diferente da linha do ministro Paulo Guedes, quando nós lançamos hoje os polos de desenvolvimento aqui em São Paulo. Nós não estamos em dessintonia com o ministro Paulo Guedes, ao contrário, estamos na mesma direção, defendemos as mesmas posições liberais, o mesmo que ele defende, nós defendemos: geração de emprego, geração de renda, apoio ao setor produtivo, apoio à atividade privada. Não há nenhum contraponto, não há nenhum distanciamento, ao contrário, estamos mais juntos do que nunca. Matéria não foi ruim, publicada nesse jornal, que é a Folha de São Paulo, para que vocês não fiquem na dúvida de qual é o veículo. A jornalista não fez a matéria ruim. O jornalista que colocou as manchetes errou duas vezes. Errou na manchete interna e errou na manchete externa. Na externa dizia que nós estávamos imitando o PT. Ora, meus amigos, era só o que faltava o governador João Dória imitar o PT. Quem está na prisão foi o presidente de honra do PT e ex-presidente do Brasil. O meu presidente, Fernando Henrique, não está preso. Ao contrário, com sabedoria, com inteligência, é sempre ouvido, não só aqui no Brasil, como fora também. Ademais, não foi o nosso governo, e nós não vamos imitar governos que provocam 13 milhões de desempregados e provocam o maior assalto público ao dinheiro de estatais e de organizações governamentais. O nosso governo não assalta dinheiro público, então não há o que comparar. E, se não bastasse, quero dizer também que o nosso governo não mente, não estoca vento e nem saúda a mandioca. Portanto, não temos nada a ver com o PT, nem com Dilma, nem com Lula, nem com nenhum deles. Os programas de emprego aqui, Paulo Guedes, em São Paulo, em 5 meses, incompletos. Não completamos 5 meses ainda. Vamos completar agora, neste final de semana, no próximo dia 2, 5 meses de governo. Quantos empregos nós já preservamos e geramos aqui? 125 mil empregos. 125 mil empregos, são mais de 700 mil pessoas defendidas e protegidas, Bruno Covas, pelo emprego e pela renda. Exatamente como foi dito aqui pelo Bruno e pelos meus antecessores, a melhor política para o Brasil não é assistencialismo, não é paternalismo, é emprego, é oportunidade, é empreendedorismo, Guilherme Afif, aquilo que você sempre defendeu, e é isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. E os polos de desenvolvimento são feitos para defender o empresariado, não para oferecer concessões e facilidades. Não há facilidade a ser oferecida, há oportunidade a ser estabelecida, e é isso que o setor privado sabe, pelo menos aqueles que são competitivos, Paulo Guedes, sabem aproveitar a boa oportunidade. E é isso que nós estamos fazendo em São Paulo. E quero deixar claro também todo o apoio aos programas econômicos que este garantidor do Brasil, chamado Paulo Guedes, vem empreendendo à frente do ministério que ele comanda. Ele é garantidor do Brasil. Não é o único, mas ele tem a maior responsabilidade
ao lado do presidente Bolsonaro, que teve a legitimidade e a coragem de nomeá-lo como ministro da Economia, ao lado dos outros poderes. E a grandeza também de um ministro que, embora seja super, demonstra humildade, discernimento e compartilhamento ao fazer o seu discurso, elogia o Poder Legislativo, elogia corretamente o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, elogia corretamente o presidente do Senado do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, 2 sustentáculos no Congresso Nacional para aprovação da reforma da Previdência e, na sequência, da reforma tributária e tantas outras que são necessárias. Grandeza para dialogar com o Poder Judiciário, como ele tem feito constantemente com o ministro Dias Toffoli e outros membros das maiores cortes do país. É isso que o Brasil precisa: harmonia, entendimento, diálogo. Quero, por último, dizer que a nossa posição, Paulo Guedes, como governador de São Paulo, e você teve a delicadeza, a gentileza de mencionar isso, é de apoio, doutor Lázaro Melo Brandão, incondicional à reforma da Previdência do Brasil. Nós não temos que exigir nenhuma contrapartida do governo federal, exceto que aprove a reforma da Previdência com o apoio dos 2 líderes que foram aqui mencionados e exaltados corretamente, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Leonardo, o que você achou da palavra do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que também estava presente ao evento e está muito otimista com relação à aprovação da Previdência em 60 dias? Olha, eu acho que a palavra dele, Cris, foi uma palavra de pensamento positivo para nós empreendedores quanto à aprovação da reforma da Previdência. É uma reforma importante para o Brasil, para as contas públicas brasileiras, para a sustentabilidade econômica do Brasil a longo prazo. Ela vai sofrer, claro, ajustes necessários que têm que ser feitos, mas do ponto de vista da estrutura do Brasil é uma reforma importante. Então acho que ele trouxe uma palavra positiva para nós empreendedores, principalmente para os pequenos empreendedores, uma palavra de valorização dos pequenos empreendedores para a economia brasileira, para a roda da economia girar, e essa roda gira muito em função dos pequenos empreendedores, dos pequenos comerciantes que fazem, compõem, na verdade, as associações comerciais aqui de São Paulo. Então, você vai sempre estar com foco no empreendedorismo. Você pretende dar continuidade? Quais são as ações ali para o território? Olha, a nossa região noroeste é uma região muito grande, são quase 1,5 milhão de habitantes, são 3 subprefeituras diferentes, então nossa prioridade dessa gestão é que a associação comercial, a Distrital Noroeste, seja cada vez mais relevante para o empreendedor. Isso fazendo com uma atuação representativa, ouvir os empreendedores, nós temos que ouvir esses empreendedores. Quanto mais ouvir, mais a gente vai conhecer essas dores, tanto do ponto de vista do poder público, como do ponto de vista da atuação dele dentro da sua empresa. Então nós temos que atuar na representatividade, na inovação, fazer novas parcerias, para que a associação comercial, a nossa distrital, represente verdadeiramente os empreendedores da região noroeste de São Paulo e também, representando esses empreendedores, ajude na comunidade, ajude no bem-estar da nossa comunidade para fazer essa união de empreendedorismo com comunidade e fazer com que a nossa região se desenvolva, que é um polo econômico muito importante.